Então, vamos lá para mais uma aula de revisão de matéria, uma aula um pouco mais abrangente, um pouco mais genérica, né, principalmente aí para a galera que está começando na BTV, na sala, com o tema de gerenciamento de risco. A gente vai aprofundar também alguns replays de mercado, posições de compra e venda, como que a gente faz a condução das operações, qual o time certo de movimentar o stop, ordens parciais na compra e venda. Então, a gente vai fazer mais essa pegada prática, que ainda algumas pessoas podem ter dificuldades, tá? Lembrando que as aulas de revisão de matéria, elas são ao vivo, tá? Depois ficam gravadas e disponibilizadas na área do aluno. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, é muito importante que você veja todos que já fizemos. Então, eu vou compartilhar minha telinha, te mostrar onde que você vai localizar as aulas, tá, de revisão, e a gente vai mais para essa parte prática. Bora lá? Conforme a galera for chegando, a gente dá uma boa noite para todo mundo. Então, turma, onde você vai encontrar as aulas de revisão de matéria? Então, dentro da tua área do aluno, você tem a aba BTV. Aqui você vai ter um botão, né? Acesse a BTV, clique aqui. Quando você clicar, você vai ter todo o conteúdo programático. E na parte final, mostrando aqui BTV, o conteúdo exclusivo, tá? Dentro do conteúdo exclusivo, você vai ter exatamente as configurações que a gente utiliza, a minha, do Jean, a tabela gerencial contábil do professor Marcos Souza, né, para toda a parte de tributação, as técnicas aqui que são utilizadas e principalmente as aulas de revisão de matéria. Como eu sempre falo, né, em toda aula de revisão, é muito importante que você veja todas, tá? Então, poxa, quero aprender um pouco mais sobre rompimento, continuidade, retorno de pullback, poxa, você vai encontrar mais aqui na primeira aula. Quero falar um pouco mais de entradas por confirmações, FIBO, na aula de número 2, reversões de mercado, pullback de FIBO, entradas de violação, entradas de mergulho, todas as técnicas a gente sempre aprofunda nas aulas de revisão. É legal você sempre estar olhando, que às vezes tem um detalhezinho que você não viu, alguma coisinha que eu falo e você não pegou, então é sempre legal sempre estar de olho. Parabéns por você estar nessa aula de revisão. Hoje é a revisão de matéria de número 7, então em breve, né, se você quiser rever essa aula, ela vai ficar disponibilizada aqui na área do aluno, ela vai estar bem aqui, ó, na aula de revisão de matéria de número 7. Fechou? Então, bora lá. Turma, primeira coisa que eu queria falar com vocês em relação um pouco a gerenciamento de risco, tá? Principalmente aos novos, que às vezes têm uma impulsividade muito grande em operar, faz 40 operações por dia. A gente precisa começar a criar a cultura da alta performance, tá? A cultura da alta performance, ela consiste em você operar pouco, mas operar bem, independentemente do horário. Sempre você entrar nas operações quando você tem aí as confirmações necessárias, ou seja, sempre seguindo, né, o checklist operacional. É muito comum que no começo da sua jornada você ainda está muito ansioso, está muito ansiosa, você quer fazer dinheiro rápido, você quer entrar em qualquer operação, e isso acontece, não vou falar com todo mundo, mas a maioria dos participantes do Brasil e do mundo. Eu também me incluo nessa quando eu comecei. Então, nesse primeiro momento, eu queria dar um pouquinho de foco no gerenciamento para a gente entrar um pouquinho mais na técnica, tá? No seu Profit, você vai encontrar aqui na parte superior uma aba negociação, tá? Nessa aba negociação, aqui na parte de baixo, você vai ter a aba configurações. Nessa janela, você vai ter a parte de gerenciamento de risco. Você vai clicar aqui. E aqui é uma ferramenta muito legal, principalmente para quem está nessa fase de, puxa, eu não consigo me controlar, Marquinhos. Quando eu ganho, eu quero ganhar mais. Quando eu perco, eu quero tentar recuperar. Nossa, parece que eu fico cego aí nas operações. Cara, como que eu posso melhorar isso na prática? O Profit, ele tem uma nova funcionalidade, que é essa parte do gerenciamento de risco. Então, por exemplo, aqui no escritório, né, quando os profissionais operam, geralmente a gente opera efetivamente, né, poucas vezes ao dia, mas a gente tenta operar de uma maneira com maior número de eficiência. O que eu acho um número de operações saudável para um operador e para uma operadora de bolsa? Eu acredito que até 3 operações é saudável. Passando de 3 operações no dia, eu acho que se você acaba entrando numa margem de risco um pouco maior. Isso é uma questão particular. Às vezes você pode operar um pouco mais, um pouco menos, mas a estatística global de mercado de broker, de mesa, de corretora, é operar aí até 3 vezes ao dia de uma maneira saudável. Então, vou te propor aqui um gerenciamento, você faz o ajuste aí no seu operacional. Por exemplo, se hoje você tem o dedo muito mole, que é dedo mole, Marquinhos, qualquer coisa, deu 9 horas e 1 segundo, eu estou apertando o botão de compra e venda. Se você está nessa fase, é importante que você coloque algumas travas aí no seu Profit. O que eu aconselho? Tá vendo esse tickerzinho aqui, ó, alcançar números de operações fechadas? O que eu sempre gosto de fazer? Se hoje você está nessa fase, coloque número de operações, neste primeiro momento, nesse primeiro contato, coloca 5. O que isso significa? Você tem 5 tiros para dar, seja no índice, seja no dólar. Você pode fazer até 5 operações. Então, você que está com overtrading, operando demais, excedendo 5 operações, coloca uma trava de 5 aí. O que significa isso? Você tem até 5 tiros, 5 operações. Se você tentar fazer a sexta, o profit ele vai travar. Você não consegue fazer mais nenhuma operação. E aí é só no dia seguinte que você vai ter autorização para fazer novamente as outras 5 operações. Então, se você está vendo essa live, essa aula de revisão, e você tem o dedo mole, dedinho mole, fica entrando em qualquer operação, coloca essa trava. Essa trava é importante porque vai te conscientizar. Se você estiver ganhando, vai evitar com que você continue clicando.
e se eventualmente você estiver perdendo e queira recuperar, você vai ter uma trava aí para você. Num segundo momento, quando a sua adrenalina começar a mexer e você começar a entender que operar menos, mas operar melhor faz mais sentido, você pode, nessa aba de configuração, cair para o número de 3. Tá? Esse é um número saudável, de 1 a 3 vezes. Pode ser no índice, pode ser no dólar, ou você tem só 3 tiros. Quando você faz isso, você vai começar a perceber, naturalmente, que você não vai entrar em qualquer tipo de operação. Então, será que isso aqui é um pivô de alta, pivô de baixa? Será? Não tem certeza, não entra. Então, você vai começar a modelar o seu plano operacional. Da mesma maneira aqui em cima, você vai encontrar número de perdas consecutivas a maior que. Você vai clicar e, nesse primeiro momento, você vai colocar 3 nessa movimentação. O que isso significa? Se você perder 3 vezes seguidas, independentemente de qual resultado financeiro for, seu profit trava. Você não consegue mais recuperar. É onde, a partir do terceiro erro, estatisticamente, no cenário internacional, onde a galera fica cega. Aí quer colocar tudo a perder, quer entrar em qualquer operação para recuperar, é ali no seu momento de fúria. Então você vai ter um stop em 3 números de operações. Se você tentar fazer a quarta, travou. Não tem como. Aí é só no dia seguinte. Então, nesse primeiro momento, principalmente para quem está começando, tenta ir por esse caminho. Lembrando, né, que eu estou fazendo isso daqui em conta real. No simulador, você pode fazer quantas vezes você quiser, porque você está aprendendo. Mas quando você começa o processo de virar para a conta real, seria interessante você começar a utilizar essas travas. Num segundo momento, numa próxima aula, a gente vai trabalhar mais com a questão financeira. Mas se você se concentrar em fazer até 5 operações e uma sequência de perda de 3, você vai mitigar o risco, vai descer a adrenalina, descer a ansiedade, e naturalmente você vai começar a prestar mais atenção no gráfico. Tá? Isso aqui foi feito para quem tem indisciplinado. E olha que eu fui por muitos anos, tá? Depois, poxa, Marquinhos, peguei a manha, show. Você pode vir aqui, tirar e já era. Então clica, coloque o número de operações, aperte OK. A partir de amanhã, o seu profit ele vai estar travado. Ok? Tranquilo? Então, uma dica inicial. O que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero relembrar alguns conceitos importantes. Eu peguei aqui 2 datas do replay de mercado, algumas operações que a gente fez na sala, para a gente, juntos, relembrarmos alguns conceitos. Para você que está começando, é muito importante você utilizar a ferramenta replay de mercado. Onde você vai utilizar essa ferramenta? Você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, na aba ferramentas, e vai ter aqui um ícone chamado replay. Quando você clicar nesse replay, muito provavelmente o replay vai aparecer aqui na sua tela. Então, para ele não ficar aqui na sua telinha, você pode jogar ele para a parte de baixo. Então, você clica aqui no modo de exibição e joga ele para baixo, na barra inferior. Você clica lá na barra inferior. No canto inferior esquerdo, onde está escrito ativo, você pode clicar e digitar o ativo que você quer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo no índice. Aí você digita WinJ23, que é a série que a gente está operando agora, WinJ23. Tá? Vai sempre estar escrito atual. Você clica, dá 2 cliques, ela vai aparecer aqui embaixo, WinJ23. Aqui você pode pegar o calendário, então o que está claro são os dias disponíveis aqui para fazer o replay de mercado, tá? E o que está escuro é que ainda não está disponível. Então, por exemplo, o replay do dia de hoje, você, dependendo do horário, né, e do dia, na maioria das vezes você vai conseguir fazer amanhã, é sempre de um dia para o outro. Então, o replay de hoje, se você quiser fazer, você vai conseguir mais aí para amanhã. Então, eu vou pegar, por exemplo, o dia de ontem, o dia 28, tá? O INJ, dia de ontem, dia 28, eu vou requisitar aqui no botãozinho verde. Botãozinho verde. Você vai perceber que no canto inferior direito, quando aparecer a palavra pronto, dá uma olhada aqui em cima que vai aparecer na cor amarela o replay de mercado. Ele é diferente, tá, do dia tradicional. Então, hoje é dia 29, ó. E se eu clicar aqui em cima, ó, olha lá, no INJ5, vai aparecer aqui replay de mercado, e na parte de baixo vai aparecer dia 27 de março. Por que é dia 27 de março? Porque a gente vai fazer exatamente o dia 28. Quando você for fazer um replay de mercado, é muito importante que você ative o modo simulação, senão você não consegue dar os comandos de compra e venda. Então, você vai vir aqui em cima na aba negociação e clicar aqui no quadradinho vermelhinho, ativar o modo de simulação. Você vai clicar, vai aparecer essa janelinha, e vai clicar novamente no modo de simulação. Então, qual que é o outro insight que eu dou para você? Sempre tenho o hábito de fazer replay de mercado. Então, todas as operações que eu faço, eu tenho o hábito de anotar. Todas as operações. Por exemplo, hoje, fiz as operações no índice, anotei. No dia seguinte, à noite, se você puder, faça um replay de mercado do dia, para você começar a criar memória visual. Ou pega, de repente, final de semana, e pega todas as suas anotações que você fez, e refaça no final de semana, com tranquilidade, sempre, tá? Para estar criando aí o hábito do estudo e o hábito da memória visual. Então, o que a gente tem que sempre lembrar, tá? As análises que a gente costuma fazer, a gente faz mais as análises nos 5 minutos. Historicamente, aí, tanto a taxa de assertividade quanto a leitura gráfica é sempre no de 5, tá? Se você quiser cair o tempo gráfico para 2 ou subir, não tem problema. Mas uma visão um pouco mais clara de mercado é sempre nos 5 minutos. Então, onde está o olho do Marquinho sempre? Onde está o meu olho? Meu olho está sempre nas médias. Meu olho está aí, falando de técnica. Eu percebo que eu tenho uma linha preta, que é a média aritmética de 200, então ela está apontada para cima, ela mostra que no longo prazo o índice é comprador. Eu vejo o posicionamento da VWAP,
Então, eu pego uma VWAP do dia anterior só para me balizar, porque a do dia ainda não foi informado, e eu consigo perceber que a VWAP está na parte de baixo do preço, né? Então, o índice naquela ocasião é comprador. Eu vejo a média de 20, onde ela está posicionada, que é uma média 20 aritmética, de médio prazo, eu vejo como ela está a posição. Então, mostra que no médio prazo é comprador. Eu vejo a média de 9 exponencial, que é uma média de curto prazo, e eu vejo que o preço está trabalhando acima. Então, tem indicadores tendenciosos à compra. Então, toda vez que eu vou operar, eu sempre tento enxergar o posicionamento, tá? A galera que está chegando aí, boa noite para todo mundo. Se você chegou agora, vai ficar gravada a aula, tá? Então, qual que é a minha maior preocupação dentro da sala? É sempre tentar fazer você enxergar onde está o preço. Por exemplo, se o preço abre aqui, eu tenho uma faixa de indefinição, porque no longo espaço de tempo, a 200 mostra que o preço é comprador, e no curto espaço de tempo, a 20 e a 9 mostra que o preço é vendedor. Quando você quer operar aqui no meio, dá para operar, Marquinho? Dá. Diversas pessoas operam aqui? Sim. Mas quando você opera entre indicadores e puxa um relatório histórico de backtests, a sua faixa de assertividade, ela gira em torno de 40%. Então dá para operar, tem gente que opera e está tudo certo. Esse dado é um dado mundial, não é um dado da Bitrader. Então você tem 40% de chance de acerto. Como eu acho 40% pouco, eu não tenho o hábito de operar. Então se você hoje opera um contrato, 2, 3, 4, 5, 10, ok, talvez para você está tudo certo. Ah, Marquinhos, eu quero operar aqui no meio, está tudo certo. Agora, quando você opera com um número um pouco maior de contratos, você já está operando aí com 100, 150, 200, 250 contratos de mini, você vai pensar duas vezes antes de entrar numa operação. É completamente diferente você operar com 200 contratos de mini do que você operar com 2. Muda completamente. A mão, ela treme, justamente porque o seu subconsciente sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Operar em qualquer faixa de preço com contrato, qualquer pessoa opera. Operar em qualquer faixa de preço com 200 contratos não é para qualquer um. Então, a ideia, mesmo que você esteja começando, é você ter uma mentalidade de profissional, mesmo que você esteja operando apenas um contrato e esteja no simulador. Então, você tem que modelar, né, o seu operacional como um operador profissional do mercado de bolsa, ok? Num primeiro momento, quando você está operando com um contrato apenas, você não vai ver dinheiro com muita abundância, e esse não é o foco. O foco é você aprender a operar bem. Se você sabe operar, é uma consequência você aumentar o número de contratos. Se você já começa operando grande, provavelmente você vai se frustrar e vai dar errado, porque você não está operando bem, ok? Então você tem que respeitar o seu limite de conhecimento e o seu limite de dedicação. Então o que tem que sempre estar claro para vocês? Posso operar aqui? Pode. Historicamente, qual é a faixa de acerto? 40%. Tem gente que faz, tem gente que não. Então dentro de uma sala, a gente tem de tudo. Você tem pessoas que estão começando com um contrato em simulador, pessoas que operam com 500 mini contratos de índice. Tem de tudo. Quando você começa a perceber que quem ganha mais, geralmente é quem respeita mais o operacional. Então, nesse primeiro momento, principalmente você que está começando, dá uma evitada operar aqui no meio. Ok? Tranquilo? O que a gente sempre acha mais legal no começo? Se você conseguir operar a favor de uma tendência, você vai ser muito mais assertivo, muito mais assertiva. Então, ou o índice ele trabalha acima dos indicadores, 200 VWAP 29, ou o mercado ele trabalha abaixo dos indicadores, 200 VWAP 29, sempre no gráfico de 5 minutos. Aqui no meio, dá para operar, mas você vai ter que dar uma rebolada. Tudo bem? Marquinhos, se o mercado ficar o dia inteiro dentro dessa faixa, é melhor você deixar o dinheiro na conta do que, de repente, se você ainda não tem tanta expertise, do que você ficar brincando de fazer bolsa. Marquinhos, poxa, eu tô vendo que o mercado tá ruim. O mercado tá trabalhando entre as médias. O que eu faço? Se você souber operar dólar, vai pro dólar. Se você não opera dólar, fica de fora. Ah, hoje não tem o que fazer. Volta a trabalhar, volta a fazer qualquer outra coisa. Agora, o erro é você insistir. Sou teimoso. Aí você vai tentar operar, plau, pega o stop. Aí você vai tentar, plau, pega o stop. Aí dá o dia de fúria, para não falar palavrão, né? É por isso que inventaram a trava no profit, para você parar. Então, eu sempre observo onde que o mercado ele pode vir a abrir. Então, onde está o meu olho na abertura de mercado? Se esse meu olho está sempre aqui, ó, no azul claro, é o preço de leilão, onde que o mercado vai abrir. Meu olho está sempre aqui em cima, quantos segundos faltam para abrir o pregão. Então, o que a gente começa a perceber nesse replay de mercado? Tá? Do lado direito, ele quer abrir aonde? Entre os indicadores. Então, eu percebendo que o mercado já quer abrir entre indicadores, eu não perco muito meu tempo, tá? E aí, geralmente, onde no morning call, eu já vou direto para o mercado de dólar, tá? Eu nem me preocupo muito com o mercado de índice, ou seja, se eu ficar tentando operar aqui no meio, vai ficar um show de violinada. E aí, muitas pessoas falam, mas é para comprar, mas é para vender? Não, é para fazer nada. Nada, espera. O mercado está trabalhando uma faixa de indecisão. Ele está trabalhando entre compradores no longo prazo e vendedores no curto prazo. Então, eu tenho que aguardar. Marquinhos, eu só opera o índice. Vai ter que esperar um pouquinho. Marquinhos, opera o dólar. Vai para o dólar e vê se encontra uma oportunidade, ok? Então, eu sempre balizo as médias. Turma, até aqui, beleza? Tranquilo? Até aqui tranquilo? Se puder colocar no chat.
Suave, tranquilo? Belezinha? Beatriz, Thiago, Wagner, Dailson, Dalila, o Araújo, tranquilinho? É bem de boa, né, galera? É bem de boa. Aí quando a gente está no pregão ao vivo, parece que a gente esquece essa informação, né? Então vamos lá. Eu vou colocar o gráfico um pouquinho para frente. Eu vou colocar ele um pouquinho para frente aqui, só para a gente adiantar um pouco a explicação. Lembrando que no pregão ao vivo a gente ainda não tem esse poder de adiantar o tempo, né? É sempre bom falar, né? No replay a gente consegue aí ter esse recurso. Então, bora lá. O que a gente começa a perceber? Vou dar um pause aqui. Muitas vezes você pode ficar na dúvida. Aí você fala assim, Marquinhos, seguinte, cara, eu vi aqui que o candle de número 3, ele fez uma barra de rompimento. Tá vendo? O candle de número 3 fez uma barra verde, fechamento perto da máxima, fechando acima do primeiro candle. Cara, eu vou sair comprando tudo. E aí, se você compra o mercado violino na sua casa, fala, caraca, o que eu fiz de errado? Então, quando você quer operar a favor de um movimento, você sempre precisa encontrar uma estrutura. Que estrutura é essa? O mercado precisa ter uma onda de impulsão, uma onda de correção, para você marcar topo, mercado romper topo, e aí você segue adiante. Tá? Se você não encontra essa estrutura de mercado, muito provavelmente isso daqui vai dar ruim. Então, qual que é o erro que a gente acaba percebendo uma certa frequência, né, aí no mercado? Poxa, Marquinhos, o mercado fez uma barra verde, fechamento perto da máxima, fechou acima da 9, da 20, da VWAP, vou sair comprando aqui. E aí fica a pergunta. Ele rompeu algum topo? Ele perdeu algum fundo? Ele rompeu algum topo aqui? Alguma coisa? Ele ainda está no meio desse congestionamento? O candle de número 3, ele rompeu o topo anterior ou ele está meio nesse bem bolado? Não, aqui ele não rompeu nenhum topo. Ou seja, qual é a maior probabilidade? O mercado violinar. Então, o que você vai ver numa sala com uma certa frequência, tá? Principalmente no que se refere a índice futuro. Índice, Marquinho, candle de número 3 fez uma barra verde, fechamento perto da máxima. Posso sair acelerando tudo com uma compra? Não, calma. Espera o próximo candle. O próximo candle, muitas vezes, ele vai ser o setup da continuidade, que é a aula de revisão de matéria de número 1. Uma barra pequena, fechamento perto da máxima. Você fala, poxa, se isso aqui estourar, visto que a 200 está para cima, a VWAP está para cima, a 20 está na parte de baixo, a 9 está na parte de baixo, tem tudo para subir. E aí você vai ver direto, eu fazendo assim, galera, isso aqui pode ser um setup da continuidade. Compra na máxima, stop na mínima, porque se o próximo candle abrir e romper, pega a compra e aí leva até alvo de fíbula na parte superior. Então, eu sempre utilizo o setup da continuidade como um possível gatilho. O mercado, ele não acionou a compra na máxima do 7. Pelo contrário, ele violinou. Ou seja, o que isso aqui acaba me mostrando? Que o mercado está extremamente volátil, está extremamente perigoso. Calma, o mercado retornou para a faixa de preço que ele abriu, trabalhando entre os indicadores. Aí muitas vezes você fala, poxa, Marquinhos, posso já sair arregaçando na venda aqui? Não, está trabalhando entre os indicadores, calma, calma. Onde está teu olho? Meu olho está na média. Marquinhos, qual média que manda mais no gráfico? É a 200, que tem mais períodos. O que a 200 está mostrando? Que a maior probabilidade é o índice subir no longo do tempo. Então, meu olho está sempre nas médias, tá? Vou jogar um pouquinho mais para frente. Eu peguei esse exemplo aqui em específico, que foi a operação que a gente fez na sala fechada de operações, tá? Dia 28 foi ontem, né? Uma operação aí bem interessante. Vou jogar um pouquinho para frente para a gente ver. Aqui no canto inferior direito, tá sempre mostrando aqui quanto que vai esperar para abrir essa oportunidade. E aí você vê assim, Marquinhos, eu estou vendo que o mercado, Candle 15, ele está fazendo uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, mas eu ainda vejo que o preço está trabalhando entre os indicadores. E aí muitas pessoas perguntam, posso sair colocando uma ordem de venda na mínima do 15? Não. Por quê? Porque o preço, ele trabalha entre os indicadores, tá? Quando você quer operar aqui no meio, você tem 40% de chance de acerto. Tem dia que dá certo, tem dia que não. A maioria vai dar ruim. Então, aguarda uma oportunidade. O mercado precisa me dar o lado, para cima ou para baixo. Aí eu não faço a menor ideia do que possa vir a acontecer. Vamos jogar o gráfico um pouquinho para frente. Bora lá. Poxa, Marquinho, pausa. O que eu começo a perceber agora? Calma aí. O mercado fechou abaixo da média de 200, o mercado violinou na minha cara. O que eu faço aqui? Então, qual que é a dica principal que eu dou para vocês? O índice futuro ele é um mercado extremamente volátil. O índice futuro ele acaba estopando muita gente por causa dessa volatilidade. Quando você tem alguns momentos de mercado que Estados Unidos está decidindo taxa de juros, você tem uma decisão importante na União Europeia, ou aqui no Brasil você tem um arcabouço fiscal, ou seja, algumas notícias muito fortes que deixam o mercado estressado, o índice futuro vai ficar cada vez mais volátil. E você percebendo que o mercado, poxa, mas que o mercado está esquisito, eu não sei o que fazer. Como que você consegue operar nesse típico mercado? Você sempre vai se deparar com essa situação. Você quer operar a favor do direcional? Onda de impulsão, onda de correção. Identificou essa oportunidade? Rompeu. As médias estão indo a favor do mercado? Show. Compra na máxima, stop na mínima, leva até alvo. Mercado fez um pivô de baixa. Você conseguiu perceber um pivô de baixa? Onda de impulsão, onda de correção.
marca fundo. Mercado perdeu fundo? Risco-retorno vale a pena? Venda na mínima, stop na máxima, leva até alvo. Isso é aula de revisão de matéria de número 1. A gente está na 7, tá? Básico. Marquinho, eu estou com uma dificuldade muito grande de perceber esses pivôs de alto e pivô de baixo. Principalmente no índice, que é muito volátil. Muito volátil. Eu falo, cara, como que eu consigo operar no índice com essa volatilidade toda? Então, você volta na aula de revisão de matéria de número 1. Continuidade. Continuidade. Começa a ficar muito fera nesse setup, principalmente você que opera índice. Tá? Eu gosto muito de operar no índice no dólar. Setup da continuidade. Então, o que a gente tem? Presta atenção. O candle de número 16 fez uma barra verde, fechamento perto da máxima. Aí fechou acima de todos os indicadores. Aí você fala assim, poxa, eu vou sair arregaçando na compra aqui na máxima do 16, meu stop está na mínima, eu acho que ele vai explodir. Mas, para você que está começando, você consegue enxergar algum pivô de alta aqui? Muito provavelmente, você vai ter uma certa dificuldade em ver. Poxa, será que esse pivô é o candle 14? Esquece pivô disfarçado. Poxa, será que isso aqui é um pivô do 6 para o 8? Cara, tô na dúvida, não sei. Agora você me pegou, hein? Nossa, a menor ideia. E no dia a dia, é assim. Como que você consegue ter mais assertividade, agora saindo de 40% para 80% de assertividade? É o setup da continuidade. Se você ainda não enxerga pivô de alta e pivô de baixa, sempre lembre-se disso. Se você tem uma barra de ignição, né, uma barra de força, uma barra verde, fechamento perto da máxima, fechando acima dos indicadores, é um primeiro sinal que, poxa, o mercado pode subir. Barra verde, fechamento perto da máxima, ele pode subir, show. Como é que estão as médias? Média de 200 para cima, 9, VWAP e 20. Todas estão abaixo do preço de fechamento. Então, beleza, eu já começa a me mostrar um sinal de alta. Eu vou entrar nesse rompimento? Não, por quê? Porque, poxa, eu estou na dúvida se é pivô, se não é, cara, calma aí. Como é que eu entro? Setup da continuidade. No setup da continuidade, muitas vezes, vai ser o seu VAR aí, né? Para galera, os meninos que gostam de ver futebol, é como se fosse um tira-teima. Se eu perceber, de repente, que o candle 27 faz uma barra pequena, fechamento perto da máxima, ali começa a ser o gatilho. Da mesma maneira que o candle de número 3. Marquinhos, o candle de número 3 fez uma barra verde, fechamento perto da máxima. Eu não sei se ele rompeu a máxima do 1, se ele é um pivô de alta, se é um pivô disfarçado, não sei, estou começando. Mas eu vi que ele fez uma barra grande, fechou acima de todas as médias. Legal. Como que eu posso entrar nessa operação? Candle de número 4. Barra vermelha, fechamento perto da máxima. Vou colocar uma ordem de compra na máxima do candle 4, stop na mínima. Se o próximo candle abrir, e a hora que ele estilingar, ele vai dar sair uma porrada para frente. Eu entro na operação. O que aconteceu aqui? O candle de número 5 abriu e desceu, ou seja, descaracterizou o setup da continuidade. Quando ele volta, o mercado ficou difícil de novo. Eu vou tentar mais uma vez. O mercado subiu. Vou ver o candle 17. Olha o candle 17. Vou colocar um pouquinho mais para frente aqui para a gente ver. Candle 17. O que ele fez? Após uma barra elefante, após uma barra de bastante amplitude, fechando acima das médias, o próximo candle fez uma barra pequena e o fechamento do candle está próximo da máxima. Então, ele é sempre uma barra pequena e sempre o fechamento perto da máxima. Se esse candle aqui, ele fosse um candle que o fechamento fosse perto da metade, ou próximo da mínima da barra de rompimento, ele já não se caracteriza. Tem alguma certa amplitude? Não, vai no olho. Barra pequena, fechamento perto da máxima. Então, percebendo isso, eu falo, cara, se fez uma barra elefante, próximo candle uma barra de setup da continuidade, eu já vou deixar o meu operacional no jeito. Mesmo que eu não identifique o pivô. O próprio gráfico já está me mostrando que ele pode vir a subir. Então, o que a gente fez na sala? Percebendo isso, o que eu sempre tenho o hábito de fazer? Eu já deixo a ordem na tela. Eu tenho essa preocupação. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que o preço está no 100.140. Então, eu já venho aqui do lado direito, ó, nessa abinha do Chart Trading, e eu já venho, falar do jeito que eu faço, tá? Eu venho aqui do lado e eu digito mais ou menos 100.500. 100.500, para o preço aparecer aqui em cima. E aperto o botão de compra stop. Tá? Compra stop. Pronto. Apareceu aqui, eu já deixo a ordem na tela. Então, ela já fica apregoada na tela. Você pode fazer isso pelo teclado, se você quiser, tá? Se você apertar o Shift do seu teclado, Shift, você vai perceber que aparece aqui, ó, a ordem de tela. E se você clicar, ela vai soltar. Então, você pode utilizar esse atalho no teclado. Eu faço da maneira mais tradicional. Eu venho aqui, digito, coloco a minha ordem de compra, já fica na tela, tá? Já fica na tela. Percebendo que o mercado ficou assim, eu desço e coloco a ordem de compra na máxima. Exatamente assim que eu faço no meu dia a dia. E eu vou monitorando, tá? Ou seja, se eu perceber que o mercado, ele voltou e fechou abaixo, está trabalhando entre os indicadores, eu vou cancelar a minha ordem. Se eu percebo que ele está respeitando, o preço ainda continua trabalhando entre os indicadores, a ordem ela está apregoada na tela, tá? A ordem ela fica apregoada na tela. Marquinhos, eu posso fazer isso pelo Superdom? Pode, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Tá? Você pode vir aqui no Superdom, digitar no próprio Superdom, como você viu no conteúdo, né, nas aulas, ou você pode vir aqui do lado direito e digitar. É a mesma coisa, não muda nada. Tá? Só estou utilizando a mesma tela.
Então, onde está meu olho? Meu olho está aqui. Ver se o mercado consegue perder ou continuar. Pause. O mercado foi e acionou a minha ordem de compra. Acionou a minha ordem de compra aqui nessa movimentação. E aí, muitas pessoas falam assim, poxa, pegou minha ordem de compra. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Proteger com o meu stop. Então, eu clico com o botão esquerdo, seguro e coloco o stop na mínima do candle 17. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Pegou a ordem, brum, arrasta o stop. Faço assim, ó, clica com o botão esquerdo em cima da ordem, segura e desce até a mínima do candle 17. Igualzinho da aula de revisão de matéria de número 1. Ok? Entrou na ordem de compra. E aí, as pessoas perguntam, poxa, legal, comprei. O que eu faço com o meu stop agora? Muitas vezes pode estar acontecendo isso aqui com você. Aqui entrei no setup da continuidade. Poxa, o mercado começou a subir 65 pontos. Aí eu vou lá e coloco o stop no 0 a 0. O mercado volta, pega meu stop e vai. Então, toda vez que você quer trabalhar com stop técnico, o próprio nome ele vai falar para você. Ó, stop técnico. Stop técnico, geralmente a gente não mexe. Stop técnico significa stop parado. Você não pode mexer antes do movimento. Porque se você mexer antes, corre o risco da barrinha voltar, pegar o seu stop e depois ir. Aí você quer tentar entrar no meio do caminho. Então, o stop é sempre técnico. Lembrando, em qual momento eu subo meu stop para proteger a operação? Sempre que bate no primeiro alvo de FIBO. Então, ó, vamos relembrar. Você sobe, nesse caso de compra, né? Sobe o stop quando bate no alvo 1. É aí que você vai movimentar o seu stop. Ok? Dentro da sala, obviamente, que eu já vou fazer os tracejos de FIBO para você, que é um dos temas da aula de revisão de matéria. Se você não viu, depois dá uma olhadinha. Então, o que eu começo a perceber? Eu falo assim, calma aí, onde eu saio dessa operação? Como que eu vou sair? Como que eu vou fazer o tracejo de Fibonacci? Eu não faço a menor ideia. O candle 16 não fez uma barra verde? Uma barra verde, fechamento perto da máxima? Se você jogar o gráfico um pouquinho para trás, ele rompeu alguma estrutura? Isso aí é um olho que você vai treinar, por isso que é importante você fazer replay. Ele rompeu alguma coisa? Bom, Marquinhos, eu vou tentar fazer do meu jeito, tá? Eu percebi que o mercado ele acabou fechando acima dessa consolidação. Tá certo, tá errado? Na dúvida, faz. Rompeu, fechou acima aqui, ó. Cara, eu acho que ele rompeu esse topinho aqui, ó. Ó, eu acho que talvez pode ser. Tem hora que você vai errar, tem hora que você vai acertar. Por isso que é importante estar sempre, tá, na sala para dar aquela refinada de FIBO. Lembrando que tracejo de FIBO, para você começar a ficar bom, são 30 horas de estudo. Tá? Na dúvida, pô, Marquinhos, tô na dúvida, mas eu vou me arriscar. Quero tentar. Poxa, eu percebi que o candle verde fechou acima dessa consolidação. Vou fazer um espelhamento. Então, vou sair da direita do candle 15 para a máxima do candle 8. Ah, pode ser a máxima do candle 6? Cara, sempre faz o mais conservador. Ah, vou aqui, na máxima dessa movimentação. Vou jogar alvo de FIBO. Aí o que eu vou perceber? Poxa, o meu primeiro alvo, ele está aqui. Alvo 1, no 100.410. Se o mercado bater no 100.410, aí sim, o stop que está na mínima do candle 17, eu vou jogar e colocar ele no 0 a 0. Então, eu só vou movimentar esse stop quando aqui bater nesse alvo. Bateu no alvo, stop. Então, sempre lembre-se disso. Bateu no alvo, prau, stop no 0 a 0. Sempre assim, bateu no alvo, crava no 0 a 0. E se o mercado violinar, ao invés de você perder 150, você não perde. Perder o stop técnico, você não perde nada. No primeiro alvo de FIBO, geralmente eu vou pedir para você fazer ordens parciais. Tá? Por exemplo, no primeiro alvo, eu estou dando um exemplo com apenas um contrato. No primeiro alvo, você geralmente faz uma parcial de 50%. Então, para você que está começando com um contrato, você vai tentar levar o máximo que você conseguir. De preferência, tentar sempre levar teu terceiro alvo, porque você só está operando com contrato, você não pode fazer parcial, vender meio contrato. Vai de um em um. Se de repente você está com 2 contratos, você vai se desfazer de 50% logo no primeiro alvo. Bateu no primeiro alvo, você vai se desfazer. Vou dar um exemplo para você. Se você está só com um contrato, que a ideia dessa revisão é uma revisão mais genérica, né, para todo mundo, é você começar com um contratinho. Então, vou lá e vou colocar um play de mercado. Ok? Vamos fazer uma simulação. O mercado vai correndo, estou percebendo que o mercado está indo, pode estar indo ao encontro do primeiro alvo. Foi lá, bateu. Quando o mercado bate no primeiro alvo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Proteger ferozmente o seu capital. Você vai o stop, que está na mínima, você vai jogar no 0 a 0. Então, sempre lembra disso, bateu em alvo, stop no 0 a 0. O que a gente vê? Às vezes o mercado bate no primeiro alvo, você ainda está com o stop lá na parte de baixo, o mercado violina, pega o teu stop lá, onde você poderia ter protegido a operação. Então, sempre proteja com stop no 0 a 0. Vamos supor que você fez essa mesma operação com 2 contratos. Como bateu no primeiro alvo de FIBO, o que eu tenho o hábito de fazer? Aqui do lado direito, eu vou colocar a metade do número de contratos, 1, e eu venho aqui e só aperto o botão de venda mercado. Você já bateu no alvo, prum, eu já faço na mão mesmo. Ah, bateu em alvo, prum, eu já tiro na mão um contratinho. Ou seja, todo esse movimento que eu peguei, todos esses 185 pontos, eu pego esse dinheiro, já coloco no bolso, e um contrato eu tento levar até os próximos alvos. Se você está com apenas um contratinho, você vai tentar levar essa operação
o máximo que você conseguir. Primeiro, segundo ou terceiro alvo de FIBO. Para quem está com contratinho, eu geralmente aconselho pelo menos tentar levar até o segundo alvo. Não é toda hora que vai até o terceiro, mas até o segundo alvo, para você começar a criar a cultura de pegar pernada. Então, no primeiro momento, cara, eu tô ganhando 230 pontos, tá? Dica que eu vou dar para você. Se você deixar aqui o cifrão mostrando quanto você está ganhando, está perdendo, cara, isso daqui, no meu ponto de vista, é uma furada. Quando eu estou operando, tá? Vou dar um pause aqui. Quando eu estou operando, geralmente eu deixo ponto, tá? Porque muitas vezes, se você deixa o cifrão aqui do lado esquerdo, você olha mais o cifrão e você esquece o gráfico. Seu olho vai estar aqui, ó, na esquerda, e você fica cego, você não sabe o que você está fazendo do lado direito, você só fica olhando quanto você está ganhando ou perdendo. Então, se você clicar aqui em cima, dá um clique, você só vê o ponto. Aí você fala, cara, eu estou ganhando 350 pontos. Se 350 pontos para você tá bom, maravilhoso, show de bola. Se a sua intenção é menos ou mais, tá tudo certo. Mas sempre tem esse hábito aqui de criar essa cultura de ponto, tá? Quando você está no mercado financeiro, por exemplo, você está numa mesa de brokers, ninguém fala de grana, é um desrespeito você falar de dinheiro. É bizarro isso, mas ninguém fala de grana, quanto você ganhou, quanto você perdeu. A gente sempre fala de ponto. Quantos pontos você fez hoje? Ou melhor, quantos pontos você tirou do mercado? Ah, eu fiz 350 pontos. Às vezes, você está com um contrato só. Às vezes, seu amigo está operando 500 contratos de índice. Mas os dois pegaram 350 pontos. Então, no mercado financeiro, é uma deselegância. Isso no mundo inteiro. Falar quanto você fez de dinheiro. A gente não fala de grana, a gente só fala de ponto. Então, se você criar essa cultura de ponto, isso pode te ajudar bastante, nesse primeiro momento, na parte psicológica, tá? Se você for olhar aqui em reais, poxa, eu tô ganhando 70 reais. 70 reais é dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo, mas não é 7 mil, é 70. Então, num exato momento, isso aqui vai ficar 7 mil reais numa operação, ali na frente. Então, talvez 7 mil já assusta para você. Fala, caraca, não ganho isso no meu tradicional, eu tô ganhando 7. Então, sempre veja a pontuação. A pontuação sempre queria tentar, né, criar a cultura de pontuação. Fechou? Se dentro do seu operacional você falar assim, Marquinhos, para mim já tá bom. Então, algumas vezes dentro da sala eu vou falar assim para você, galera, enforca o stop. O que significa enforcar a operação? Seu stop está no 0 a 0 e a operação está dando 350 pontos. Aí eu vou falar assim para você, enforca a operação. Enforcar significa você fazer esse movimento aqui, ó, colocar o stop bem perto do preço que está sendo negociado. Aí eu falo assim, galera, vamos enforcar a operação e enforca com 300 pontos. Ou seja, você está com 300 pontos de lucro. Não é mais um stop no 0 a 0, é um stop gain. Não é stop loss que você perde, é um stop gain. Fala, galera, subiu demais, pode enforcar a operação. Enforcar significa isso, ó. Você jogar o stop bem perto da movimentação. Porque se o mercado voltar, você já está com 300 pontos de gain. E se ele subir mais, melhor ainda. Então, quando o mercado pega uma movimentação interessante, cara, enforca. 300 pontos no índice é muita coisa. Tá? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, Marquinhos, só deu 300. Cara, se você opera, por exemplo, 5 contratinhos de mini índice, que é extremamente factível todos aqui operarem em um dia, principalmente você que está começando, só para você ter uma conta de matemática, 300 pontos com 5 contratos são 300 reais. E você está ganhando em nem 5 minutos. Eu acho muita coisa, tá? Eu, pelo menos, acho bastante. Se você, de repente, está operando com 50 contratos, você está fazendo 3 mil reais, tá? Em 2 minutos. Tem gente que não ganha isso no mês. Eu acho muita coisa. Então, 300 pontos é muita coisa para o mercado. Então, sempre enforcando o stop quando a gente perceber essa movimentação, tá? Percebeu que o mercado está desenrolando? Ele está tentando chegar até terceiro alvo? Você que está com um contrato, vou falar assim, galera, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o stop na mínima do candle. Vamos começar a subir o stop no barra-barra. O stop, a partir de agora, ele está na mínima do candle 19. Você tem duas opções. Ou encerra a operação no terceiro alvo, pode clicar aqui no botão zerar ou cancelar ordens. Você pode enforcar ainda mais a sua operação perto do terceiro alvo, ou você pode começar a fazer o processo de subida. Colocar o stop na mínima do candle. Então, fechou a barra, stop na mínima do candle 19. Fechou o candle 20, stop na mínima do 20. Aí você vai começar a movimentar a operação conforme a operação for rolando. Por isso que muitos participantes da sala pegam 900, 1.000, 1.200 pontos, subindo nesse processo de barra-barra. Marquinho, eu tô achando que o índice já está muito esticado. Quero proteger a minha operação. Poxa, quero enforcar. Aí eu tô lá. Galera, vamos enforcar. Enforca aí. Vamos colocar o stop na mínima do 20. Então você já está com 680 pontos. Por que eu tô dando esse exemplo, galera? Bateu em alvo, stop no 0 a 0. Bateu em alvo, está com mais do que um contrato? Vende metade. Plumba, vende a mercado. Está mais do que 2 contratos? Vende mais um pouquinho no segundo alvo. Enforca a operação ou sobe a operação no barra-barra. Tá? Turma, nesse exemplo, até aqui, tranquilo, principalmente para quem está começando. Tranquilo? Show? Beleza? Você consegue perceber, cara, você tá, não sei se alguém está antecipando o stop antes do tempo. Alguém está antecipando antes? Tá? Se você está antecipando antes, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Eu também fazia isso direto, tá? Direto.
tá? Esse exemplo que eu estou dando para você, a gente colocou o stop na mínima do candle 17, então é stop técnico. Se é stop técnico, você não mexe, ok? Se é stop financeiro, você já acaba mexendo. Tem esse exemplo na aula de revisão de matéria de número 1. Mas o que a gente vê? A galera antecipa antes da hora. Deixa eu voltar aqui. Quando você quer fazer uma operação e você quer buscar muitos pontos, o que você tem sempre que estar ciente? Essa operação ela vai demorar de 5 a 20 minutos. Então, quando você quer buscar muitos pontos, historicamente, estatisticamente, a operação demora de 5 a 20 minutos. Sabendo que a operação começa a contar com 5 minutos, os primeiros 5 minutos não tem muita coisa que fazer. Então, se você antecipa o stop antes dos 5 minutos, muito provavelmente ele vai violinar, vai te tirar da operação para depois correr. E isso acontece com muita gente. Tá? E eu, nossa senhora, quantas vezes já saiu a minha operação? Então, stop técnico, separado. Passou 5 minutos, o mercado começou a andar, foi em alvo, aí você parava a operação. Marquinhos, qual o momento que aí eu tenho que estopar a operação quando eu utilizo o stop técnico? Cara, você percebeu que você está numa operação, você já está 20 minutos, ou seja, 4 candles, tem alguma coisa de errado. Tá? Alguma coisa está errada. Você fala, cara, eu já começo a me sentir desconfortável. Apesar de alvo é alvo, tende aí. Mas passou de 20 minutos, o preço enroscou, eu já desconfio. É nesse momento que eu, cara, quer saber? Eu subo stop. Se tiver levemente negativo, eu stopo a operação, porque passou muito tempo, se deu todas as condicionais para o mercado subir e o mercado travou, de duas uma. Ou eu fiz a leitura errada, ou realmente o mercado ele vai voltar na minha cara. É nesse momento que eu, cara, não tenha medo de perder. Então, essa questão do relógio, né, que a galera fala bastante aqui no chat, essa questão do relógio, tá, é importante. Então, para buscar muitas pernadas, cara, no mínimo 5 minutos na operação. Fechou? Tranquilo? Se você chegou agora, não tem problema, a aula vai ficar gravada, tá? Depois você pode ver aí quantas vezes você quiser. Beleza? Pergunta do Flavio, né? Como você adquiriu tanta paciência? Treino. Treino duro, combate fácil. Treino. Se você quiser atingir alta performance, tem que fazer trocentas vezes, né? A mesma coisa, até virar um hábito, né? Geralmente a paciência, ela está muito envolvida aí a questão de treino. Treino, 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 treino. Você vê 40 mil vezes a mesma coisa, chega uma hora e você fala, cara, calma aí, eu acho que eu entendi. Eu vou pegar um outro exemplo aqui para a gente dar uma olhada juntos, tá? Agora um exemplo mais do mercado de dólar. Também eu vou pegar o dia 28, que foi o dia de ontem, né? Que a galerinha aí se deu muito bem nas operações. Vamos lá no mercado de dólar para a gente ver. Então, o que eu vejo no dólar sempre? A galera sempre tenta ver o posicionamento das médias. É basicamente a mesma coisa, não tem muito segredo, tá? Média 200 está para a parte de baixo, mostrando que o dólar é vendedor. Eu vejo que a VWAP está na parte de baixo, mostrando que, de cima, perdão, que o dólar é vendedor. Eu vejo que a média de 20 está na parte de baixo, mostrando que o dólar é vendedor. A média de 9 na parte de baixo, mostrando que o dólar é vendedor. Bom, vamos lá. Se o mercado de dólar ele abre aqui no meio, o que eu faço? Eu tenho o hábito de aguardar. Se você quiser operar, você pode. Mas historicamente você vai ter 40% de chance de acerto. E está tudo certo. Se o mercado abrir lá em cima, é a mesma coisa, você tem 40% de chance de acerto. Se o mercado abrir um pouquinho aqui embaixo, 40% de chance de acerto. Se você percebe que o mercado ele segue, ele abre abaixo dessa movimentação, já começa a ir para 80% de chance de acerto. É o dobro, operar a favor de um direcional. Então, se meu olho está sempre ali, poxa, onde que o mercado ele pode ir? Eu vou dar um play aqui. Meu olho está sempre do lado direito, sempre no azul claro. Onde que o mercado vai abrir? E sempre no primeiro candle. Como que ele vai se comportar? É um candle de força? Não é um candle de força? Como que é essa movimentação? O meu olhinho está sempre do ladinho direito. Vamos lá. O mercado abriu. O mercado fez a seguinte situação. O mercado fez uma barra vermelha, o fechamento da barra não está perto da mínima. E se você ampliar um pouquinho o seu tempo gráfico, ampliar aqui o zoom, você vai perceber que o fechamento ele está acima da VWAP. Aí você fala assim, poxa, Marquinhos, se o fechamento está acima da VWAP, no meu checklist operacional não tem nada batendo. Eu preciso ter o fechamento, uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Eu já vejo que tem uma sombra muito grande na parte de baixo. Eu vejo que o fechamento está acima da VWAP do dia. Ou seja, as médias não estão confluindo para o mesmo lado. Poxa, será que isso aqui é um pivô de baixa disfarçado? Primeiro, o fechamento está em cima da VWAP. Isso acaba descaracterizando como pivô de baixa. Se você quiser saber se é realmente um pivô de baixa, isso tem na aula de revisão. Pega as duas extremidades e traça a FIBO. Se você perceber que o fechamento ele está abaixo de 50%, isso não é um pivô de baixa. Ah, Marquinhos, mas se o mercado vir aqui e descer lá para a parte de baixo, né? Poxa, eu vi aqui que o mercado abriu rompendo para baixo, e se eu sair colocando uma ordem de venda na mínima aqui, o mercado derreter? Vamos lá. E que precisa estar muito ciente para todo mundo, tá? O mercado, nessa entrada, né, neste cenário, dá para vender na mínima do 1? Dá. Tem muita gente que vende? Sim. Qual é a estatística histórica de 10 anos nesse tipo de operação? 40%. Então, o que pode acontecer com você? Você não está operando, porque, poxa, você fez a lição de casa, você fez assim, poxa, Marquinhos, o fechamento está acima da VWAP. Então, o preço ele tem que estar abaixo dos indicadores para dar alguma oportunidade. Aqui, não tem. Se não tem, não tem entrada. Algumas pessoas já saem colocando uma ordem de venda na mínima do 1. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer exatamente esse movimento aqui. Poxa, Marquinhos, acionou um gatilho de venda aqui, ó, na mínima do 1. E a galera falou, poxa,
vou sair vendendo. Eu faço esse tipo de operação? Não, eu aguardo. Uma barra de rompimento, perdendo o fundo, perdendo o topo, um setup da continuidade. E muitas vezes no chat você vê assim, né? Poxa, eu tô surfando. Poxa, eu tô lá com 5 pontos no dólar. Eu já entrei na mínima do 1. Aí você fala assim, poxa, mas eu não entrei. A pessoa que entrou, ela tá tendo uma assertividade de 40%. E você está buscando uma assertividade de 80%. E muitas vezes pode rolar uma frustração. Você fala, poxa, ele está ganhando e eu não. Mas ele fez uma entrada mais ousada. Ele correu muito mais risco que você. Agora, quando você puxa o histórico desse mesmo tipo de operação e colocar um dia após o outro, quem faz esse tipo de entrada fecha a mesma operação, o mesmo negativo. Então você não pode cair no vacilo de, cara, se ele está surfando, será que ele está fazendo a operação certa ou será que ele está na sorte? Eu já considero mais um trade de sorte. Então é sempre importante a gente trabalhar toda essa parte. Então o que eu preciso aqui? Preciso que o mercado faça uma onda de impulsão, uma onda de correção, marca fundo. O mercado perde fundo, entra no rompimento. Ou o mercado deixa um setup da continuidade, entra no setup da continuidade, porque o mercado está todo apontado para a parte de baixo. Vamos falar que você não veja nenhum pivô, nada de mercado. Cara, eu quero ir num passo a passo. Vamos jogar esse gráfico um pouquinho para frente. Estou dando exemplos claros aqui do dia. Olha lá. Marquinho, percebo que o candle de número 3, ele fez uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, mas eu estou na dúvida se é rompimento, se não é. Tá na dúvida? Não faz. Marquinho, candle 4 é um candle de rompimento? Ele está perdendo algum fundo? Não, estou na dúvida. Não faz. Marquinho, candle 5 é um setup da continuidade? O fechamento dele está perto da mínima? Não, então não é. Então sempre tenta olhar o movimento, sempre tenta olhar as barras. Vamos jogar um pouquinho para frente aqui, bora lá. Quero que você veja comigo. A gente vai vendo candle após candle, olhando a movimentação. O que eu percebo? Poxa, Marquinhos, o mercado começou a subir entre as médias, o mercado já está aqui, ó. Faça alguma coisa? Não. O que o mercado está me mostrando? Tendência de baixa para o mercado de dólar. Eu vou buscar uma operação a favor do movimento de mercado. O que eu preciso? Preciso de uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Uma barra grande. E mostra, cara, barra vermelha. Se for uma barra de rompimento, show. Se não for, vai ter um candle da continuidade. A hora que der, eu entro. Pode ser que seja no candle 10, no candle 12, no candle 15, no candle 20, sei lá. Mas eu sempre vou prestar atenção nisso daqui, ó. Tem uma barra vermelha? Não. Deixa eu ver um pouquinho adiante. Uma barra vermelha, fechamento perto da mínima? Ainda não. Vamos ver se tem mais uma aqui. Tem alguma? Poxa, Marquinhos, o mercado fez um martelinho em cima das médias. Mas o que a 200 está mostrando? Cara, foca na venda. Em algum momento, pode aparecer aí alguma oportunidade. Mas, Marquinhos, o mercado está subindo. Confia no operacional. O mercado está mostrando tendência de baixa para o ativo. Em algum momento pode vir. Marquinhos, posso fazer retorno de pullback aqui em média? Não. Você tem uma confirmação a menos. A média já está te mostrando o direcional de mercado. Marquinhos, opa, calma aí. Fez uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, fechando abaixo dos indicadores. Isso aqui pode ser um primeiro sinal. Puxa, não quero entrar nesse rompimento, estou na dúvida. Cara, tá na dúvida? Espera o setup da continuidade, espera o próximo candle. O próximo candle ele vai te mostrar o que ele quer fazer. Se for um candle pequeno, fechamento perto da mínima, de um candle de força, um candle de elefante, de força, fechamento perto da mínima, fechando abaixo de todas as médias jogando para o mesmo lado, você já começa a pensar, opa, se tiver um setup da continuidade, eu entro. O que você começa a perceber? Será que ele está perdendo algum fundo, algum candle? Estou na dúvida. Cara, marca a mínima do fundo anterior. Candle 12. Poxa, eu percebi aqui, ó, ele está fechando abaixo desse candle aqui que é verdinho. Então, provavelmente o vendedor, ele acabou estopando esse comprador aqui. Cara, tô na dúvida, não sei se é esse, se é o 11, se é o 8. Tô na dúvida. Faz. Começa a treinar. Sai da máxima do candle 15, mínima do 12, alvo lá para a parte de baixo. Vamos aguardar o candle 17. Ver como que o candle 17 ele acaba fechando. Eu percebendo que o candle 17, calma aí, ele está pequenininho, ele está perto da mínima. Eu vou olhando o cronômetro aqui no canto inferior direito. Caraca, isso aqui pode ser um setup da continuidade, que ele rompeu uma barra vermelha, fechando abaixo desse fundinho aqui, o mercado está fazendo um candle pequenininho, eu já começo a preparar minha tela operacional. Calma aí, se o preço está sendo negociado aqui por volta dos 51,80, eu vou colocar mais ou menos aqui uns 51,70 e apertar o botão de venda e stop, colocar aqui um pouquinho para a parte de baixo. Se ele fechar pequenininho, eu vou colocar a venda na mínima do 17, mas a minha ordem já está na tela. E eu vou monitorando. Deixa eu ver. Se eu perceber que esse candle 17, ele volta para as médias, desconfigura completamente, não tem mais nada. Ele voltou a trabalhar entre as médias. Esquece, não é mais setup da continuidade, não é mais setup de nada. Voltou. Então, sempre fico monitorando isso. Qual é esse exercício? Foca bastante em barra de elefante, continuidade. Barra de elefante, continuidade. Isso é uma aula inicial. Barra elefante, continuidade. Barra elefante, continuidade. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Elefante, mais continuidade. Turma, isso aqui que eu tô falando, parece beabá, né? Essa barra elefante com continuidade, tá, já me garantiu um bom dinheiro no mercado. Então eu tenho aí propriedade para falar que isso funciona, tá?
Candle 17, como que é o fechamento? O fechamento está perto da mínima do candle 16? Marquinho, está perto da mínima do 16. É uma barra pequena? É. Caracteriza como setup da continuidade? Sim. Vou colocar o stop aonde? Na mínima do 11. Perdão, na mínima do 17. Tá aqui, meus alvos já estão na parte de baixo. Marquinhos, se eu errar FIBO, não tem problema, faz. Depois você pega o gabarito na sala. Mas treina. E uma dica que eu dou para você, tá na dúvida de como é que faz FIBO? Faz o seu e compara na sala. Aí você vai, puxa, eu fiz certo, show. Puxa, TKC errado. Vê como é que faz e faz da maneira correta. Justamente para você pegar. Então, sempre um gabarito. Tá? Então, por que você não puxou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque era a maneira errada? Aí você ajusta no seu operacional. Ah, peguei amanhã. Quando tiver a próxima vez, você vai saber de onde você faz o tracejo. Fechou? Lembrando que para começar a ficar bom, é no mínimo 30 horas. Vamos lá. Pegou a ordem de venda? Pegou a ordem de venda? Tudo bonitinho? Primeira coisa que você faz é o quê? Protege o stop. O stop vai estar na máxima do 17. Essa é a primeira coisa. Em qual momento eu vou descer o stop e colocar no 0 a 0? Quando o mercado atingir o primeiro alvo. Alvo 1. Quando o mercado bater no alvo 1, é nesse momento que eu vou descer e colocar o stop no 0 a 0. Enquanto ele não bater no alvo 1, eu não faço essa descida do stop. Porque se você descer antes do tempo, corre o risco de pegar o seu stop, ser estopado e o mercado vai. Então, ó, stop técnico na operação. Sempre olhando o ponto. Tá? Esquece de colocar o cifrão. Sua pontuação. Pô, estou com ponto e meio, 2. Vou aguardando a movimentação. Pumba, bateu no alvo. Bateu no alvo, agora sim, stop no 0 a 0. Agora a operação está protegida. Se você, de repente, está operando com 2 contratos, bateu no primeiro alvo, você vai vender metade. Então, sempre você vai fazer uma parcial de 50%. Se você está numa operação de venda, você vai ter que comprar. Se vendeu, você tem que comprar. Se você vendeu, do lado direito, você vai colocar a quantidade 1 e vai apertar o botão de compra mercado. Você vai vender um contrato. Ou seja, os 6,5 pontos que você ganhou com um contrato, você vai embolsar, o dinheiro vai estar na conta. E os outros um contrato, você vai tentar levar no máximo que você conseguir. É sempre importante. Bateu no alvo, parcial. Bateu no alvo, stop no 0 a 0. Marquinhos, estou com só um contrato. Você vai tentar levar pelo menos até o segundo alvo. Essa é a movimentação que você vai fazer. Estou com um contrato, Marquinhos, bateu no segundo alvo, o que eu faço? A maioria das vezes eu vou falar para você, enforca a operação. Coloca o seu stop bem perto do alvo, porque se ele der um pumpzinho a mais para baixo, você enforca e pega o máximo que você conseguir. Ó, acabou de bater no segundo alvo. Se você, de repente, está com mais do que 2 contratos, você vai fazer mais uma nova parcial no segundo alvo. Marquinho, quero tentar, para mim, ó, 12 pontos no dólar, poxa, para mim é o suficiente. Se é o suficiente, você vai descer o seu stop e enforcar a operação. Você vai colocar aqui 11,5 pontos, 11. Você enforcou. Se descer mais, você enforca. Se descer mais, você enforca. Desceu, enforcou. Stop bem pertinho. Se meio ponto, meio ponto, vem enforcando. Marquinhos, quero tentar pegar uma pernada lá para baixo. Cara, fechou o candle 19, seu stop vai estar na máxima do 19. Você vai ter que começar a descer essa operação no barra-barra. Fechou o candle 20, o stop está na máxima do 20. Fechou o 21, na máxima do 21. Fechou o 22, na máxima do 22. Geralmente o dólar, ele vai no terceiro alvo. E aí eu vou falar para você, galera, você que quer descer do barra-barra, cara, já enforca a operação, já garante uns 20 pontos, já é muita coisa. Tá? Se o mercado voltar a ser estopado com 20 pontos, e se ele de repente perder terceiro alvo, ele pode cair igual uma jaca do pé. Então você já está no stop gain, você já fez parcial, tá? Você já está aí na operação. Então, na sala eu falo, galera, ó, mercado já atingiu o alvo de FIBO, cara, dá mais uma enforcada, garante mais um pontinho aí, tá? Que se estopar, você foi estopado com lucro. Então, é o mesmo conceito, tá? Aqui da aula. Então, a gente fazer um resumo aqui do que a gente está relembrando. Gerenciamento de risco, que a gente falou no começo da aula, sempre procura operar a favor da tendência. Na maioria das vezes, não vai ser nos primeiros momentos do dia, pode ser que seja um pouquinho mais para frente. Para você tirar a dúvida, poxa, será que vai, será que não vai? Preocupe-se sempre em observar candles grandes, candles elefantes. Tá na dúvida se é rompimento ou não? Sempre olhe o próximo candle. Se o próximo candle, a seguida de um candle de rompimento, for pequeno, fechamento perto da mínima, e os indicadores ainda mostram venda, esse é o melhor gatilho para você entrar na venda ou na compra, né? Principalmente para quem está começando. Eu falo muito isso na aula de revisão de número 1. Se você só fizer setup da continuidade, cara, eu só vou fazer isso e nada mais. Só isso. Cara, eu tenho certeza que se fizer certinho, você fecha o mês positivo. Só fazendo isso, tá? Num segundo momento, na próxima aula de revisão, a gente vai subir um pouquinho mais de nível. Exemplo. Marquinhos, se o mercado de dólar estiver correlacionado, a movimentação vai ser muito mais forte. Dentro do gerenciamento, você pode subir mais o número de contratos. Marquinhos, dê oportunidade de venda, o mercado não está correlacionado. Não opera ou diminui a mão. Opere com o número de contratos menores. Provavelmente vai descer de escadinha, não vai descer de elevador. Tá? No que se refere a pivô clássico, pivô disfarçado, pullback de VWAP, pullback de 9, tem nas aulas de revisão. Nesse primeiro momento, principalmente para quem está começando, tá? Concentre-se no gerenciamento de risco, concentre-se na barra elefante, concentre-se na próximo candle seguido da barra de elefante e o posicionamento das médias. Tá? Como eu falei no comecinho da aula, uma aula mais abrangente, uma aula mais genérica. Foca nisso. Foca nisso. Pega a manha de você começar a ter essa leitura. E aí sim, Fibonacci, poxa, eu não sei se eu errei, se eu acertei Fibo. Faz do seu jeito. E aí você compara do jeito que a gente faz. Se o jeito que a gente fez está igual ao seu, você acertou.
Fiz o FIBO, tá diferente, você dá uma ajustada para você criar uma memória visual. Fechou? Tranquilo? Maravilha? Show? Deixa eu pegar algumas perguntas aqui. Lembrando que muita gente chegou na metade da aula, mas vai ficar gravado, tá? Você pode rever aí muitas coisas, tá? Robson, o candle sequente da barra elefante, tá? Pode ser de qualquer cor, pode ser verde ou vermelha, sempre tem que estar próximo da mínima do movimento, tá? As configurações da média a gente já passou no começo da aula, tá? Beleza? As demais perguntas aqui a gente tem bastante nas aulas de revisão, onde pode encontrar tracejos de FIBO na aula de revisão de matéria, entradas de pullback de 9 VWAP na aula de revisão de matéria de número 1, entradas de mergulho na aula de revisão de matéria. É tudo só para relembrar, tá? Mais uma vez para a galerinha que chegou um pouquinho mais tarde, o que é importante, tá? Veja todas essas aulas de revisão. Tudo que se refere a rompimento, continuidade, retorno de 9 VWAP, você vai encontrar na revisão de 1. Tudo que se refere a entradas de FIBO, continuidade, reversão, mergulho, violação, entradas de pullback de Fibonacci, você vai encontrar nas demais aulas. Cada aula tem aproximadamente 1h30, 1h40. Então, algumas perguntas aqui, você vai encontrar tudo na aula de revisão. A aula de hoje é uma aula um pouco mais abrangente, principalmente para quem está começando, tá? E o foco principal no gerenciamento, na leitura do candle elefante, no próximo candle de continuidade e nas projeções de FIBO. Fechou? Fechou? Beleza? Qual que é o grande segredo, né? É que nem fala nosso amigo Abder, né? Muito legal. Cheguei a uma conclusão que mais importante que ficar na sala é estudar e encontrar o seu operacional. Exatamente. Você estuda, treina, vem para a sala. E aí você vai, poxa, eu acho que rompimento é melhor para mim, eu acho que continuidade. Por isso que Bolsa de Valores é um leque muito abrangente. Então é só o estudo que vai lapidar o seu operacional. Se você só ficar na sala, você, poxa, tô vendo, mas não tô compreendendo. Como é que você vai compreender? Vem da aula e vem do ser executado no pregão ao vivo, tá? Então qual que é a lição de casa que eu dou aí para todos vocês? A partir de amanhã, principalmente as pessoas que estão começando, barra elefante, continuidade, segue as médias. E faz isso ao longo dos próximos dias. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Agora, se você vacilar em alguma coisinha, puxa, entrei, a média estava desconfigurada, aí muito provavelmente não vai dar certo. E fica na aula minha, do Jean, do Kita, sempre observa. Cara, peguei aquele insight da aula de revisão 7, vou fazer. Faz no simulador no primeiro momento, e depois você faz na conta real, começando de baixo. Beleza? Tranquilo? Te vejo amanhã, tá? Lá no Morning Call, nas salas 8h30. E essa semana, acredito que em breve aí a galera já vai editar e já vai colocar essa aula de revisão no ar. Fechou? Parabéns aí pelo compromisso de todo mundo. Todas as dúvidas dentro da sala amanhã. Valeu, galera. Um abração, fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Parabéns aí pelo dia de hoje. Valeu!